Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme, hoje para falar de um tema bem legal, tá? E eu acho que vai ajudar bastante vocês, principalmente se você está iniciando agora no mundo dos concursos, né? Se é um dos seus primeiros concursos ou o primeiro, é interessante que você saiba, né, algumas coisas. Tem dicas no mundo dos concursos públicos que é interessante você pegar, né? A gente chama de bizu. É interessante você pegar antes de realizar a prova, porque são coisas simples que fazem muita diferença e que podem definir um resultado, né? Pode tirar você das vagas e lhe colocar no cadastro reserva ou nos eliminados. Quando eu iniciei no mundo dos concursos, eu queria muito ter ouvido alguns conselhos, né, alguns bizus, como a gente chama. Teria evitado muita dor de cabeça. Mas enfim, eu costumo falar que eu peguei o caminho mais difícil, né? Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu só conhecia uma pessoa que era concursada e que continuava fazendo concurso. E foi muito bom conhecer essa pessoa, né? Mas me faltou mais. Hoje em dia, quando eu penso em fazer um concurso, mesmo que eu não tenha decidido, eu entro em grupos desse concurso público que eu quero fazer. Eu entro ali no site, na transparência, para saber como é que funciona, né, a progressão de carreira, né, a estrutura remuneratória. Procuro ali entrar nas redes sociais, procuro conversar com pessoas que são da área. Eu sou um pouco chato em relação a isso. Eu procuro saber tudo, né, inclusive tentar entrar em contato com pessoas que trabalham naquele órgão para saber como é que funciona, né? Porque às vezes você vê um edital tão bonito, né? Você vê uma coisa tão interessante, mas a prática é totalmente diferente. Então, eu tento tomar o máximo de conhecimento possível para decidir que quero fazer aquele concurso, para aí sim, né, começar a estudar. É uma maneira também de não perder tempo, né? Eu já estou há alguns anos no mundo dos concursos e depois desses anos a gente começa a valorizar mais ainda o nosso tempo, né? E é isso, tá? É um concurso que eu provavelmente vá fazer também, os 2018, né? Mesmo sendo uma área, um cargo que talvez eu não assuma, né? Não tenho certeza como é que vai ser, mas provavelmente eu não vou assumir, mas irei fazer o concurso, né? Porque eu sou o cara que, dia de domingo, meu domingo, é interessante, eu gosto de estar sentado na cadeira em escola qualquer aí no meio do Brasil, fazendo prova de concurso. Eu realmente gosto de fazer provas e é isso que me dá, né, a experiência que eu tenho, que me deu a experiência que eu tenho e me dá como posso falar, esse crédito, né, para estar aqui gravando esse vídeo para vocês, tá bom? São várias aprovações, reprovações também e faz parte, ok? Hoje eu vou falar para vocês o que eu faria para estudar, né, para começar a estudar hoje para o concurso da SEDUC Ceará, ok? Então é o seguinte, o primeiro dia de estudo, eu sempre falo, não é o dia que você abre o seu PDF, abre a sua videoaula e começa a estudar de fato, tá? Não adianta nada você falar, vou começar a estudar hoje. E aí quando você liga seu cronômetro, às vezes nem isso, quando você senta para estudar, você vai procurar a aula que você vai ler, né, ou vai assistir. E isso é muito ruim, né? É muito ruim. O nosso subconsciente, que é tão importante quanto o nosso consciente, né? Muitas vezes a gente não fala disso. Ele responde muito forte a essas ações, né? E aí, muitas das vezes, por conta dessa falta de organização, né? Por falta de motivação, às vezes, a motivação certa, né? Não é aquele vídeo que você assiste e fica totalmente motivado e vai fazer você ser aprovado no concurso. Talvez faça você estudar uma tarde inteira, mas vai ter um outro dia que vai exigir mais de você. Então, a verdadeira motivação é aquela que está lá no seu subconsciente, né? A coisa que talvez nem você saiba explicar, mas você quer muito. Então é isso. Você tem que planejar ações que são super importantes e que muitas das vezes são pequenos detalhes, tá? Como, por exemplo, uma cadeira, né, confortável. Ou se não, um computador, né, que você possa ler, né, ou assistir seus vídeos sem precisar forçar muito os seus olhos. É claro, isso dentro do seu contexto, né?
Se você só tem um celular para estudar e só tem uma cadeira de plástico, você vai fazer usando os recursos que você tem, né? Eu comecei assim, tá? Meu primeiro ambiente de estudo, um ambiente o qual me aprovou em pelo menos, sei lá, 5 concursos, era um estante, né, onde colocava televisão. E a minha cadeira era cadeira de plástico, uma cadeira daquelas brancas de plástico, né, aquelas tradicionais. E enfim, foi assim durante alguns anos, né, até as coisas começarem a dar certo e eu ter tudo que eu tenho hoje, né. Então é normal, né, que você inicie, né, você dê o seu melhor no ambiente que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda no ambiente que você deseja. Então é isso, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês basicamente o que seria o meu primeiro dia de estudos, tá? Como eu me organizaria para esse concurso, tá beleza? Para isso eu vou usar a plataforma do Carreiras Magistério, tá? E claro, você dentro do seu contexto, né? Não sei quais recursos você tem, mas você pode estar aplicando a mesma coisa em um cronograma de papel, né? No Excel, enfim. Vamos lá, vou para a tela do computador e você vai ver como eu faria. Bora lá? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o nosso conteúdo programático, tá? Aqui no caso eu peguei o concurso de 2018, mas você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você já está com o edital aberto, né, da Seduc, já está com o novo edital, com novo conteúdo programático, que eu acredito que não vai ser muito diferente desse, né? A primeira coisa que você vai fazer é sublinhar ou marcar os assuntos que você já estudou, tá? Então eu peguei aqui uma página do Word, copiei e colei todas as matérias que estarão no concurso da Seduc, tá? Nesse caso, Educação Brasileira, Administração Pública, Língua Portuguesa, Leitura e Interpretação de Dados e Conhecimentos Específicos. No meu caso, eu peguei aqui o de Geografia, que seria o cargo a qual eu faria esse concurso, ok? Então eu peguei e comecei a sublinhar aqui todos os tópicos que eu já estudei alguma vez, né? E que eu não precisaria estudar novamente por completo. Nesse caso, eu faria uma revisão, né? De forma estratégica, né? Seria por questões ou seria por materiais que eu já tenho resumidos. Enfim, eu faria uma revisão desses assuntos e, claro, os assuntos que eu não estudei ainda, os tópicos que eu não estudei ainda, eu teria que ver toda a teoria para esse concurso, ok? Como é um concurso que praticamente está com o edital aberto, né? Nós temos pouco tempo. Eu acredito que aí uns 90 dias, pelo menos, até o dia da prova. Então, a gente teria, eu pelo menos aqui no meu caso, né, como eu estou usando o meu exemplo, eu teria bastante tempo para ver esses novos conteúdos, né, e revisar os conteúdos que eu já estudei. Como vocês podem ver, eu acredito que, sei lá, 70% desse conteúdo programático, 70, 80%, eu já estudei. Então, teria como dedicar bastante tempo aos tópicos que eu não estudei ainda e revisar os tópicos que eu já estudei, porque a revisão é muito mais rápida, né? Então, o primeiro passo é esse, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu recomendo que você faça o mesmo. Se você já tem o edital nas mãos, quando você está vendo esse vídeo, você pega o edital, copia o conteúdo programático numa página do Word, identifica os tópicos que você já estudou e monte seu plano. Eu já vou falar como é que a gente vai montar o plano. Mas isso aqui é fundamental. Você pode ver que de conhecimentos específicos eu já vi todo o conteúdo programático. Essa é a vantagem de quem é professor, né? Porque seja na faculdade ou dando aula na matéria a qual você é formado, você vai acabar passando por esses tópicos e, consequentemente, você vai ter mais facilidade para respondê-los. Então, é uma vantagem que a gente tem, né? Se não, né, você vai ter que estudá-los e dedicar um pouco de tempo, né, a mais para esses tópicos, porque eles valem 50 questões, né? Lembrando que são 30 questões para conhecimentos básicos e 50 questões para conhecimentos específicos. Mas super tranquilo, né? A gente está falando só de 5 matérias, então é um concurso relativamente tranquilo, né? Uma boa quantidade de vagas, a concorrência
Eu acredito que não seja lá essas coisas. A administração pública previu lá no termo de referência aproximadamente 60 mil inscritos. Não se assuste com esse número, tá? Por experiência, eu posso dizer que nem de. Não tem nem perigo, né? Dessas 60 mil pessoas realmente concorrerem à prova. Pode ter 60 mil inscritos, mas quando você elimina quem não vai fazer a prova, quem não estudou nada, quem chega lá na prova sem saber nem quais são as matérias, a concorrência cai bastante, tá? A gente está falando aí de uns 5% desse número realmente disputando pela vaga, né? Então é isso. Eu vou agora, tá? Vou pausar esse vídeo aqui e vou lá para a tela do Carreiras Magistério para mostrar para vocês como eu montarei meu cronograma, beleza? E agora aqui na página do Carreiras Magistério, né, eu vou mostrar para vocês como eu faria o cronograma, tá bom? Lembrando que usando essa plataforma aqui, eu pulo algumas etapas porque ela me ajuda bastante com isso. Mas o máximo que eu puder fazer manualmente aqui, eu estarei fazendo para que você possa replicar, né, talvez em outra plataforma ou como eu falei, né, no Excel, ou então no papel mesmo, enfim. Vamos lá. Aqui eu já tenho, pessoal, eu estou usando aqui uma conta teste, tá? É até de professor de Sociologia, o curso que está matriculado aqui, mas é só para a gente realmente testar, ok? Inclusive já tem algumas horas aqui que foram feitas para outro vídeo, mas enfim, só para você ver, já tem um cronograma criado, inclusive está me lembrando aqui que hoje eu deveria ter estudado essa matéria, tá? Em horários específicos. E lembrando também que existe um plano inteligente, tá? Que você, né, quem é aluno do Carreiras pode criar apenas abrindo aqui essa tela, tá? Não sei se eu consigo fazer para vocês, mas deixa eu fazer o teste. Pronto, aqui, ó. Aqui foi o teste que eu fiz, tá? Ele vai fazer um diagnóstico do aluno. Nesse diagnóstico, ele vai perguntar seu nível. No caso, eu coloquei que já tem uma base, né? Como você pode ver lá no conteúdo programático do concurso SEDUC 2018. Eu realmente já estudei muitos daqueles tópicos, então realmente já tenho uma base. O meu foco é revisar e fixar, porque a grande maioria dos assuntos só precisarão ser revisados mesmo, né? E as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu coloquei língua portuguesa, leitura e interpretação de dados e indicadores educacionais, ok? E aqui, para ele realmente diagnosticar você, né, com base nessas poucas informações que você colocou, ele gera questões, tá? Da inteligência artificial, e você responde essas questões. No caso, eu respondi e ele me deu esse diagnóstico aqui, ó. Você pode ler com calma aí para você tirar suas conclusões, tá? Isso com base nas questões que eu errei, o que eu acertei, e até mesmo nas alternativas que eu marquei errada, ele vai entender, né, mais ou menos como é que eu penso sobre aquele assunto. Isso faz total diferença na hora de criar um planejamento, ok? Ele viu que eu tive dificuldade mais em leitura e interpretação de dados educacionais, e ele gerou para mim um plano, que eu acho que está aqui em cima, tá aqui, ó. Ele gerou esse plano aqui, ó, de forma inteligente. Mas como eu falei para vocês, vou tentar aqui fazer manualmente. Tentar não, né? Vou fazer manualmente para que você possa replicar, não igual o meu, é claro, né? Mas usando algumas estratégias que podem lhe ajudar. Tudo bem? Não sei se você viu, mas eu vim aqui nessa aba. Aqui são todos os. Como posso falar? Todas as funcionalidades, né? Da plataforma. E o que eu quero fazer é planejamento, então eu venho aqui planejamento. Então vamos lá. Seguinte, existe 3 tipos de planejamento. Tem um planejamento que você gera por inteligência artificial, que ele vai levar em consideração o seu diagnóstico, tá? Tem uma grade simples, que também é feita de forma automática, tá? Levando em consideração essas informações aqui que você coloca, dias da semana, horário de início, horário de fim, e tempo para cada bloco, né? Quando você clicar aqui, ele vai gerar uma grade automaticamente, tá? E tem também esse planejamento aqui, que é o mais simples possível, tá? Ele é manual. Você vai escolher o dia da semana, vai escolher a disciplina daquele dia, o horário de início e horário de fim, ok? Para facilitar, como já tem um cronograma criado aqui, tá? Que eu fui fazendo alguns testes, eu vou excluir esse planejamento aqui, tá? E criar outro
para vocês verem como funciona do zero, tá? Vou pausar o vídeo e vocês voltam comigo quando eu terminar de excluir, tranquilo? Terminei aqui e agora eu vou mostrar para vocês do zero como eu farei o planejamento. Vamos lá, vamos começar com segunda-feira. Eu vou colocar aqui, a primeira matéria seria, no caso aqui, sociologia, né? Como eu falei para vocês, eu faria para o cargo de geografia, mas como aqui o cargo específico é para sociologia, eu vou colocar sociologia, tá? Mas pensa que é geografia aqui no meu caso. Como eu estou entrando de férias agora, né, semana que vem, né, então eu já iniciaria com estudando pela manhã cedo, né? Eu tentaria manter meu horário que eu acordaria para trabalhar, né? Então, iniciaria os estudos às 7 horas da manhã. Então, seria horário de início. E como eu quero estudar mais ou menos uma hora por disciplina, eu terminaria às 8 horas. Ok? Então, segunda-feira, conhecimentos específicos, início 7 horas, horário de fim 8 horas. Ele já apareceu aqui, ó. Segunda-feira, sociologia de 7 às 8. Eu sei que geografia é a matéria que eu mais tenho facilidade, né? Digamos assim, com base no conteúdo programático que eu marquei lá para vocês, né? Todos os tópicos de geografia eu já estudei. Mas, como vale 50 pontos, e como a banca pode surpreender, né? Na verdade, essa é a função dela, ela sempre quer ganhar do candidato, né? Quer desafiar o candidato. No final das contas, o que ela quer realmente é ter o máximo de eliminação possível. A função dela é essa, e selecionar o candidato mais preparado. Eu estudaria o máximo possível, ou seja, eu estudaria geografia, conhecimento específico, todos os dias. Então, vou colocar aqui o mesmo horário, tá? De 7 às 8 horas, todos os dias, tá? De segunda, no caso aqui, de segunda a sábado, tá? Então, terça-feira, vamos lá, quarta, se você quiser dar adiantada, eu vou fazer esse processo aqui até o sábado, tá bom? No domingo vai ser um pouco diferente, eu vou explicar. Assinar o cronograma na quarta-feira. Na quinta, de novo, a mesma coisa. E horário de fim. Lembrando, pessoal, que esse processo aqui eu posso fazer sim automaticamente, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu iria fazer de forma manual para mostrar para vocês, para ficar mais simples possível, né? Para que você possa fazer em outro sistema, então, em outro, no papel até, né? Então, sexta e agora sábado. Sociologia. Pronto. No domingo, o que é que eu faria? Eu tiraria o domingo para revisar o conteúdo inteiro, tá? Todos os conteúdos que eu estudei durante a semana. Consequentemente, eu vou passar por todas as matérias. Então, eu teria que revisar sociologia, português, administração pública, leitura e interpretação de dados e educação brasileira, tá? Então, domingo eu vou fazer tudo isso. Eu vou colocar essas disciplinas aqui, tá? Inclusive, sociologia, vou colocar no domingo, mas não seria um estudo da teoria, seria um estudo de revisão, ok? E a forma que eu mais gosto de revisar é resolvendo questões. Então, no domingo, um simulado cumpriria esse papel de revisar? Sim, eu poderia deixar o domingo para fazer um simulado, né? Consequentemente, eu passaria por todas as matérias. Agora, vamos preencher nessa semana aqui, vamos distribuir, né, as outras 4 disciplinas. Na segunda, eu faria o seguinte: como eu não falei para vocês, mas como eu estou entrando de férias, né, começaria estudando pelo menos 3 horas por dia, tá? Isso porque eu já venho estudando há um tempo, então dá para eu começar estudando para Seduc 3 horas por dia. Lembrando que esse aqui seria como eu estudaria para Seduc, então essa é a minha realidade. Você pode estar iniciando com a matéria por dia, estudando meia hora, uma hora, é normal, tá?
Então, no caso, como eu já estou estudando há um tempo, eu estudaria dessa forma, ok? Seguinte, ó, eu coloquei a educação brasileira para iniciar às 8h30, tá? A realidade é, você não termina de estudar conhecimento específico às 8 horas e 8 horas você começa a estudar educação brasileira. Isso não existe, né? A gente precisa de um tempinho ali para tomar água e ir ao banheiro, porque quando você liga o cronômetro, né, para estudar, você tem que estudar. Então, são horas líquidas, né? Funciona assim, 30 minutos. Então, de 8h30 às 9h30, eu estudaria a educação brasileira. Então, adicionei aqui na segunda-feira esse novo horário. E, ainda na segunda-feira, eu estudaria administração pública de 10 horas, tá? Das 10 da manhã. Lembrando que eu dei mais meia hora aqui para descansar, né? Às 11 horas. Ok? Vamos ver como é que ficou lá na segunda-feira. Então, ficou assim, ó. Sociologia, de 7 às 8. Educação brasileira, de 8h30 a 9h30. E administração pública, de 10 às 11. Tranquilo? Na terça-feira, eu farei o quê? Na terça-feira, eu colocaria as outras duas matérias básicas que eu não coloquei na segunda. No caso, a língua portuguesa. No caso de 8h30, né? 8h30 às 9h30. Ok? Língua portuguesa. E aí, para fechar a terça-feira, eu colocaria a outra disciplina que eu não coloquei ainda. Que no caso seria das 10 horas às 11 horas. Pronto. Educação brasileira, que é a matéria básica, e administração pública, que é outra matéria básica, na segunda-feira. E terça-feira, língua portuguesa e leitura e interpretação de texto, que são outras matérias básicas. E nesse caso, já ficaria fechado, né, o ciclo de conhecimentos básicos. E também específicos, né, que eu estou repetindo aqui todos os dias. Na quarta-feira, eu só vou repetir as matérias básicas da segunda-feira. E na quinta-feira, eu vou repetir as matérias básicas da terça-feira. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui é repetindo um ciclo, né? Esse planejamento aqui ele não é um ciclo de estudos como a gente costuma falar, né? Que a gente só começa uma disciplina quando a gente termina outra, né? Ele é um cronograma, tá? Em grade, digamos assim, mas que ele está ciclando, tá? A gente está passando pelas mesmas disciplinas várias vezes ao longo da semana. Isso só é possível porque a gente tem poucas matérias. Se a gente estivesse falando aqui de 10, 12 matérias, até 20, 25 matérias, como são os concursos que eu estou fazendo no momento, seria bem mais complexo esse planejamento, né? Posso até mostrar para vocês em outros vídeos, para vocês verem, né, a título de curiosidade, como é que funciona. Vou pausar aqui, vou terminar de fazer esse processo até o sábado, tá? E volto para mostrar para o vídeo não se estender tanto, ok? Pronto, eu já preparei toda a grade, né? Terminei aqui até o sábado. Vocês podem ver aqui, está tudo preenchido. Esse é um planejamento de 3 horas por dia, levando em consideração os pesos, né, do edital. E claro, na hora de estudar mesmo na prática, eu vou dar atenção aos tópicos que eu ainda não estudei de cada matéria, né? E procurando sempre revisar ao longo dos dias os tópicos que eu já estudei. Eu deixei o domingo aqui para preencher com vocês para mostrar como eu faria. Eu coloquei de 7 às 8 Sociologia. Vou colocar no domingo aqui de 8h30. Coloquei Educação Brasileira, tá? Vou colocar de 8h30 às 9h30. Coloquei Administração Pública de 10 às 11. Deixa eu apagar aqui. Às 11. Domingo, ainda, né? Vou colocar a língua portuguesa às 13 horas, depois do almoço. Às 14. E para finalizar, leitura e interpretação de dados de 14h30
às 15h30. Vamos ver como ficou lá. Ó, domingo, todas as matérias do concurso. Lembrando que se for um simulado não tem pausa, tá? Realmente você vai simular a prova. Então, faria apenas na manhã, né? Começaria ali às 7 da manhã e ia direto até às 11 horas, né? Ou 12 horas, enfim. Depende muito do simulado. Então é isso. Se você for estudar de forma pausada, né? Só revisando os conteúdos que você fez, que você estudou durante a semana, dá para você seguir, né? Esse cronograma aqui, tá? Você pode ver que é um cronograma no qual você estuda pelo menos 3 horas por dia, tá? No domingo, eu tô colocando um pouco mais, porque, como eu falei, eu gosto de simular a prova. Eu gosto de no domingo estudar um pouco mais, porque a prova vai ser no domingo, né? Então, eu tento preparar o meu subconsciente para isso, tá? A me desafiar um pouco mais, né? A ter um pouco mais de paciência, né? Para sentar e realmente estudar, para me preparar, ok? Tem gente que prefere descansar no domingo. Eu julgo? Não, não julgo, tá? Já teve vezes que eu fiz isso. Mas como a gente está falando de um edital publicado, né? Onde você só tem 3 meses para estudar, e principalmente nesse meu cronograma, que eu estou usando principalmente as minhas férias, né? Eu estou deixando de fazer outras coisas para estudar, então vamos estudar de verdade, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, porque é muita coisa em jogo, né? Hoje eu já sou efetivo, né? Eu tenho estabilidade, já terminei meu estágio probatório em um dos concursos, mas eu sei como é querer ser efetivo, querer passar no concurso, precisar passar. Então, tem que ter garra, tem que ter essa vontade. Se você fizer bem feito, você só precisa fazer uma vez, né? Eu pensava muito assim quando eu estava estudando, né? Nas férias da faculdade, eu falava, não, eu não vou fazer nada nas minhas férias, vou estudar durante todas as férias, porque quando eu terminar a graduação eu quero estar concursado. E foi assim que aconteceu, né? Eu criei essa realidade. Na verdade, antes de terminar a faculdade, eu já estava aprovado no concurso público para professor. Eu precisei colar grau especial para poder assumir o concurso. Então, essa realidade de assumir um concurso público, de tomar posse no concurso público, quem cria é você, né? Isso vai depender do seu esforço, tá? Como eu falei para vocês, são 60 mil candidatos esperados e muitos ali não vão chegar nas demais fases, né? Depois da prova objetiva. E o que é que separa os aprovados dos não aprovados? Esse esforço, tá? Se você estiver disposto a fazer esse esforço, se estiver disposto a investir nisso, a dedicar tempo, né? Quando eu falo investir, não é só dinheiro, é claro, é tempo. Você passa a realmente fazer parte do jogo, né? Começa a fazer parte daqueles que realmente lutam por uma vaga. Então, contem com a gente, tá, galera? Estou aqui representando Carreiras Magistério. Essa é a nossa plataforma, tá, de planejamento. Quando você entrar na nossa plataforma, você vai ter todas as possibilidades de planejamento. Aqui eu estou usando a forma mais simples, porque eu sei que tem alunos que gostam de fazer assim, mas você pode usar várias outras formas, como eu mostrei para vocês, e fazer isso um pouco mais rápido, tá bom? Então é isso. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Eu estou publicando agora dia 28 de junho, tá? O edital vai ser publicado nos próximos dias, eu acredito que nos próximos 2 dias. E desejo desde já uma ótima prova para vocês, se preparem. Lembrem do que eu falei para vocês, o primeiro dia de estudo não é o dia que você senta, abre o PDF e estuda. É o dia que você se organiza, é o dia que você faz isso aqui. Esse processo que eu fiz aqui, você faz um dia e começa a executar no outro, tá? É pelo menos assim que eu faço, tá? Eu aconselho meus alunos a fazerem. Então é isso, tá? Descansem também. Se você tá me vendo e você é um professor, eu sei como é que tá a sua cabeça nesse final de bimestre. Eu sei que não é fácil, mas vai dar tudo certo, tá? E se você é nosso aluno, se você vai ser nosso aluno, contem com a gente. Você sempre tem nossos contatos aí, e-mail, telefone. Tem a plataforma que tem vários lugares para você entrar em contato com a gente, tá? Você pode mandar dúvidas, você pode falar com a gente, tá? De várias formas. Então, tamo junto, pessoal. Boa prova e vamos para cima. Quero ver vocês na